Fluminense chega a acordo e assina com jovem promessa e teve membro da comissão técnica tricolor falando bobagem em coletiva pós-jogo. Debateremos isso nesse vídeo aqui. Também vamos falar da situação do zagueiro Felipe Melo, saiu lesionado da partida de ontem contra o Juventude, esse empate amargo em 1-1 lá no Maracanã. Então tem muita informação do Flusão para trazer nesse vídeo aqui para você, tricolor. Desde já, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada do que a gente posta e vamos falar de Fluminense. A partida de ontem no Maracanã foi um grande balde de água fria na torcida tricolor. Isso porque o Juventude estava há bastante tempo inativo, né, devido às tragédias no Rio Grande do Sul. O Juventude já estava há mais de um mês sem jogar nenhuma partida oficial. É uma equipe que a gente sabe, né, recém-promovida da Série B, é uma das favoritas, vamos botar assim, ao rebaixamento no campeonato. O Fluminense os enfrenta no Maracanã e acaba não conseguindo vencer a partida, né? A gente até sai na frente com aquele gol de pênalti do Marcelo, mas no momento que sai o gol do Fluminense, o Fluminense estava longe de estar bem na partida, longe de estar dominando o jogo. O Juventude estava até melhor do que o Fluminense na partida naquele momento. O Fluminense tem o pênalti, abre o placar e no segundo tempo o Fábio dá aquele mole e o Jadson, né, ex-jogador do Fluminense, por sinal a lei do ex foi concretizada ontem, faz o gol de empate e dá números finais à partida em 1-1. E nesse jogo, a falha do Fábio ficou muito marcada, né? Porque na saída de bola ali, ele erra o passe e acaba entregando o gol para o Juventude. Muito torcedor do Fluminense criticando e bastante incomodado com a falha do nosso goleiro. O Eduardo Barros, que é o auxiliar técnico do Diniz, esteve na beira do campo nessa partida, já que o Diniz estava suspenso. Vocês lembrarem, o último jogo do Brasileirão que o Fluminense disputou foi contra o São Paulo. Teve aquela brigalhada do Diniz com o Luciano, ele foi expulso, não pôde estar na beira do campo na partida de ontem contra o Juventude. O Eduardo Barros que estava, o Eduardo Barros que deu a coletiva, e ele falou sobre a falha do Fábio e ele isentou o Fábio de culpa. Vou botar aqui na tela o que ele falou para a gente debater. Boa noite. Os erros técnicos, eles são inerentes ao jogo. Todo jogo tem maior ou menor incidência de erros, mas os erros estão sempre presentes. Os elencos de 2022 e o vitorioso elenco de 2023 também cometeu erros técnicos, todos os jogadores, em diferentes circunstâncias. É claro que um erro desse, aparente como aconteceu hoje, ele tende a chamar mais atenção da imprensa, da torcida e até mesmo da gente. Mas a gente não pode reduzir o resultado do jogo a este erro, porque o jogo tem 90 minutos, nós tivemos outras chances, o jogo poderia ter se desenhado favoravelmente para a nossa equipe, nós saímos ganhando o jogo, como temos saído em outros jogos do Campeonato Brasileiro, e infelizmente a gente não tem conseguido sustentar a vantagem momentânea no placar. É claro que numa equipe modificada em relação àquela equipe que terminou a temporada de 2023, vai demandar um tempo para que a sinergia e o entrosamento entre os jogadores surja com mais naturalidade. E não tem outro ambiente que não um cenário de jogo para que os jogadores façam isso e ao longo do tempo e dos resultados vão adquirindo confiança. Tem algumas rodadas que a gente não perde, a gente não do Campeonato Brasileiro, mas alguns jogos que a gente vem fazendo e nós temos conseguido resultado positivo. Hoje era um dia que, após fazermos 1-0, a gente imaginava que o Juventude ia tentar recuperar bolas no campo de ataque, e a gente tinha que ter um outro tipo de posicionamento. Então a gente não pode reduzir somente ao erro técnico o resultado do jogo. Aquela circunstância que se configurou e ocasionou o gol, ela pedia um outro tipo de posicionamento da equipe. Então, convido a todos a olhar o posicionamento da equipe e ali sim a gente avaliar se daria ou não para sair jogando, porque senão fica fácil apontar individualmente um erro num esporte que é coletivo. Aí a declaração do Eduardo Barros, né, ele claramente isenta o Fábio, ele diz, né, que os erros técnicos fazem parte, que a questão foi mais coletiva, o futebol é um esporte coletivo, e cara, nesse ponto aí eu tô com ele, tá, eu concordo com ele. A única coisa que me incomoda é que ele fala, né, de o time modificado de 2023 para 2024 vai precisar de tempo, de cenário de jogo. Gente, hoje é dia 2 de junho, ontem, né, a partida foi dia 1º de junho, está no metade do ano.
Quer mais tempo ainda? Como assim, cara? Já tem metade da temporada, já passou a fase de grupos da Libertadores, já acabou o Carioca, já passou a Recopa, já tem 7 jogos do Brasileiro e era pra ter mais, né? Só tá no 7º jogo ainda, porque, né, teve bastante jogo adiado por conta da tragédia no Rio Grande do Sul. Já era pra ter se ajeitado, entendeu? Se a gente tivesse na segunda rodada do Carioca, dava pra entender esse discurso. Agora, nessa altura do campeonato, não dá, não tem como. E assim, eu concordo quando ele fala que a gente olhar só o erro técnico vai acabar meio que dando uma impressão diferente do jogo, né? O jogo tem 90 minutos, tem muito mais do que esse erro técnico. Eu concordo, tá? Eu acho que a maneira que o Fluminense joga acaba expondo mais tanto o seu goleiro quanto os defensores a esse tipo de erro, mas aí é o risco que o Fluminense toma. E aí, é uma discussão um pouco mais profunda, mas o Fluminense já várias vezes conseguiu vitórias e conseguiu gols tomando esse risco. E algumas vezes errou, né? Ultimamente tem errado mais do que acertado, mas eu não demonizo o estilo de jogo de saída. A questão é, se você pegar e olhar só o erro técnico do Fábio, você ignora que o Fluminense fez uma partida horrível contra o Juventude. O Fluminense não criou nada, né? O Fluminense não conseguiu ser dominante contra um time que todo mundo projeta que vai cair no Brasileirão. O Fluminense não conseguiu ser dominante contra esse time. Então, pra mim, o maior problema é esse, né? O Fábio ter errado aquele passe ali é horrível porque entregou o gol e a gente não venceu a partida. Mas o Fluminense, além disso, ele não criou o suficiente para vencer o Juventude, a verdade é essa. E o erro técnico, né? Tem jogo que é o Fábio, tem jogo que é o Felipe Melo, tem jogo que é o Thiago Santos, tem jogo que é o Marcelo. Todo jogo tem um erro técnico, todo jogo é um erro técnico de um cara diferente. Então isso aí para mim já ilustra muito bem que o problema não é só técnico, né? Talvez o esquema de jogo do Fluminense exponha um pouquinho mais esses caras e condicione mais ao erro. Essa é a maneira que eu enxergo, claro, você está sempre convidado aqui a deixar o seu comentário, deixar a sua opinião sobre esse assunto, sobre essa questão dos erros técnicos do Fluminense. E agora eu quero falar um pouquinho do Felipe Melo, né? O Felipe Melo saiu lesionado na partida contra o Juventude. A gente tem uma informação importante para adicionar aqui sobre o jogador. Só antes, vou rapidinho aqui lembrar você que está assistindo esse vídeo de correr no comentário fixado e lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Por lá você fica sabendo de tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão no seu WhatsApp. Então corre no comentário fixado, aperta o link lá no botão superior direito. Vai ter o seguir, clica lá para seguir e se você vai fazer parte do canal da Central no WhatsApp. Combinado? Vamos falar então um pouquinho do Felipe Melo, né? Porque nessa partida ele, no primeiro tempo ainda, com 28 do primeiro tempo, é substituído devido a um problema físico, tá? E o GE traz pra gente a informação de que o Felipe Melo sofreu um trauma na panturrilha e vai ser reavaliado ao longo dessa semana, né? Um jogador que a gente já sabe de toda a limitação física que tem, é um cara que a liderança dele é inquestionável. Eu sempre falo aqui que o Felipe Melo é um grande ídolo do Fluminense, é o pessoal meu no elenco do Fluminense, é o maior ídolo mesmo, pessoal, de maneira pessoal minha. Eu acho que, assim, a presença dele muda a mentalidade, vira uma chave no Fluminense, que eu tenho minhas dúvidas se o Fluminense seria campeão da Libertadores se o Felipe Melo não tivesse fechado com o Fluminense lá em 2022. Mas é um cara que já tem sua idade avançada, tem seus problemas físicos, né? O joelho dele, a gente sabe que o Felipe Melo toma injeção quase que todo dia para conseguir jogar a bola. E aí, coisas físicas também, por mais que ele se cuide, esteja fino, podem acontecer com mais frequência. Agora foi esse trauma na panturrilha. Vamos ver quanto tempo que o Felipe Melo vai ficar de fora, se é que ele vai desfalcar em alguma partida, né? Vale lembrar, o próximo jogo do Fluminense só no dia 12 contra o Botafogo, então tem um tempinho aí pro Felipe Melo se recuperar e quem sabe estar presente no Clássico. Embora, aí é palpite meu, tá, gente? Eu conheço o Felipe Melo, conheço o Fluminense, acho muito difícil que o Felipe Melo jogue aquele jogo, porque é no Engenhão, na grama sintética. O Felipe Melo, acho que até agora ele não jogou nenhum jogo na grama sintética, você jogou, ele sempre sai cedo, porque é um gramado que pode possibilitar maiores lesões, principalmente de ligamento de joelho. E o Felipe Melo geralmente é poupado em partidas desse sentido, tá? Mas tá aí a informação, o Felipe Melo, então, com trauma na panturrilha, será reavaliado pelo departamento médico do Fluminense. E na coletiva pós-jogo, o Eduardo Barros, além dessa declaração do Fábio, que eu falei, né, que concordava em linhas gerais com ele deu uma outra declaração que essa, cara, não tem como defender. A torcida do Fluminense naturalmente está na bronca com o time, porque o Fluminense não está rendendo o que pode em 2024. A gente está falando do atual campeão da América. Por mais que tenha passado de fase em primeiro no seu grupo da Libertadores, toma um sufoquinho do Alianza e não consegue sobrar tanto assim no grupo, acaba sobrando, né? Mas não consegue ser dominante como a gente esperava, até pelo nível dos adversários. O nível tá abaixo, né? Está brigando na parte de baixo do Brasileirão, né? Tava até ontem na zona de rebaixamento, com o empate saiu, mas pode voltar, né? Com as partidas desse domingo.
Então, a torcida do Fluminense naturalmente está na bronca e vaiou, cornetou o time no jogo de ontem contra o Juventude. O Eduardo Barros falou sobre isso, né? Naquele melhor estilo morde-a-sopra, que é uma coisa que me irrita muito, né? Ele começa falando que tá tudo bem, né? O torcedor vaiar, faz parte, ele entende a insatisfação. E depois ele dá aquela alfinetadinha e fala coisa que ele não deveria falar. Eu vou botar na tela aqui a declaração dele para a gente debater. A insatisfação é compreensível e diria até que ao longo do jogo não houve insatisfação, houve um movimento de apoio. Um pesar é que, infelizmente, hoje eu esperava um Maracanã com um maior público, considerando o nosso retrospecto recente, considerando que nos próximos 2 meses nós só temos Campeonato Brasileiro. E é esse campeonato que se apresenta para a gente fazer uma campanha de recuperação. E para a gente fazer uma campanha de recuperação, contar com um torcedor como nosso 12º jogador é fundamental. O Maracanã com 20 mil, ele tem uma atmosfera. Com quase 60, a atmosfera é outra. Então, o apelo ou o pedido é que o torcedor entenda esse momento como um momento no Campeonato Brasileiro que a gente precisa de apoio para ajudar a nossa equipe a sair desse momento. Para pegar o gancho em relação ao Clássico, o Clássico nós temos que, como ponto de partida, competir. E aí, nas sessões de treinamento que nós vamos ter ao longo da semana, nas conversas com o Diniz, na preparação para o jogo, vai ser construído esse ambiente, esse espírito, essa energia, para a gente chegar muito forte, independentemente da diferença de pontuação na tabela, para a gente fazer um grande jogo contra o Botafogo. Cara, ele fala a questão de retrospecto recente, né, pra torcida botar mais gente no estádio. Sei lá, não sei, talvez ele esteja falando de outro time, né? Ele confundiu o Fluminense com outro time. O Fluminense venceu o Alianza, venceu o Cerro, venceu o Sampaio Corrêa da Série C, mas de resto a gente tá falando de um time que tá zona de rebaixamento do Brasileirão. Eu não tô entendendo que retrospecto recente é esse. É engraçado, né? Porque Fernando Diniz, que é o chefe dele, né, o novo Cruyff, segundo o próprio Eduardo Barros, né, e ele mesmo são caras que sempre falaram, né, do resultadismo, né, o resultadismo é muito nocivo no futebol, etc e tal. Pra mim é muito resultadista, né, porque o Fluminense não joga nada. O Fluminense ganhou o Alianza por 3-2, ganhou, mas tomou 2 gols de um time bem fraco do Peru, ganhou do Sampaio Corrêa sem conseguir, né, fazer uma grande partida nos 2 jogos, contra o Cerro também, né, tem um jogo bastante amarrado até a expulsão do Cerro, então assim, beleza, né? É resultadismo puro pra vitórias contra times muito fracos. Pra justificar isso. Assim, cara, não existe um funcionário do clube falar uma parada dessa em público. 20 mil pessoas, primeiro que não é um público ruim. Não sei de onde que ele tirou isso, que 20 mil pessoas é um público ruim, tá? Porque não é. É que o Maracanã é um estádio grande, cabe mais gente, mas 20 mil pessoas não é um público ruim. Isso aí é completamente normal. Times grandes da Série A botarem 20 mil pessoas nos seus jogos. É natural. Não vai ter Maracanã com 70, 80 mil pessoas todo jogo. Não vai ter. Isso aí não existe. Ainda mais no jogo contra o Juventude que o Fluminense vem mal. O Fluminense vem mal. Então, assim, não tem aquele apelo de, pô, você vai ver o Fluminense jogar e dar show. Não, em 2022 enchia muito mais porque o time jogava bem. Em 2023, mesma coisa. Agora, com o Fluminense jogando dessa maneira, é difícil mesmo do torcedor ir. Não tô dizendo que o torcedor não tem que ir. Mas acontece, natural. Todo mundo tem outras prioridades na vida. E futebol é entretenimento. Ninguém vai ficar se esgoelando, se estressando, entendeu? Se não estiver afim, e faz parte. Então, ele falar isso me incomoda muito. Ainda mais saber que, do caso do Eduardo Barros, né, é reincidente, né? Ele tava outro dia lá, ano passado, batendo boca com o torcedor, né? Agora tá aqui dando essa alfinetada. Já é reincidente, né? Precisa tomar uma chamadinha aí pra aprender a respeitar a torcida do Fluminense, que é o maior patrimônio do clube. Porque se alguém tem que cobrar a presença da torcida, com certeza essa pessoa não é o Eduardo Barros, tá? Não é o Eduardo Barros, não é o Fernando Diniz, não é ninguém lá do Fluminense. É a torcida entre si que se cobre pra ter melhor presença no estádio, se for o caso. E repito, não foi um público ruim, tá? Para um jogo de 7ª rodada de Campeonato Brasileiro com o Fluminense na zona de rebaixamento mal do jeito que tá, não foi um público ruim não, tá? E virando um pouquinho aqui a chavinha, vamos falar do Fluminense chegando a acordo e assinando com o jovem promessa. Vou te contar tudo isso aqui, mas antes eu vou rapidinho aproveitar para dar uma moral pra galera sempre ligar aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Todo vídeo eu venho aqui e convido você que tá aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo com o seu nome e de onde nos assiste, que a gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense consegue alcançar. Galera, chega junto, deixa o comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo,
Vou mandar um abraço pro Luiz Valdo de Cataguases, em Minas Gerais, pro Assis de Manaus, Amazonas, pro Pedro de Baipendi, em Minas Gerais, pro Jesus Esteves de Cuiabá, no Mato Grosso, pro José Ricardo de Engenho do Mato, em Niterói, pro Evandro de Balneário Barra do Sul, em Santa Catarina, e pro Marcos Fernandes, lá de Belo Horizonte. Um abraço pra galera tricolor ligada na Central e o convite para você que está assistindo. Quer que a gente mande um abraço, um salve, citando o seu nome em algum vídeo? Deixa um comentário aqui embaixo falando do seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Então vamos falar dessa ótima notícia, ao meu ver, porque o Fluminense chega a acordo e assina com o lateral direito Arthur Rian o seu primeiro contrato profissional com o Fluminense, tá? O Arthur Rian é um moleque nascido em 2008, né? É do Sub-16 tricolor, lateral direito, de bastante destaque nas categorias de base, tá? Ele chega no Fluminense, ele começa como meia, mas se torna um lateral direito. E é um jogador muito bem falado, né? Ele não é da esquadrilha 07, que é a principal geração do Fluminense, ele é uma geração abaixo, mas já participou de algumas partidas com a esquadrilha sim, tá? E agora assina o seu primeiro contrato profissional com o Fluminense. Inclusive, essa semana teve um empate em 2-2 entre Fluminense e Botafogo pela Copa Rio Sub-16. E o Arthur Rian deu uma assistência, tá? Pro gol do Sony Anderson. Tava 1-0 o Botafogo, ó. Ele recebeu esse lançamento lá pela direita, dominou, cruzou na área, o Sony Anderson apareceu completando para o gol, empatando a partida, que depois terminaria em 2-2, né? Um empate de 1-1, mas depois terminaria em 2-2. Então tá aí o Arthur Rian assinando o seu primeiro contrato profissional com o Fluminense. Acho sempre importante destacar isso, porque Xerém é o futuro tricolor e esse moleque tem muito potencial, é muito bem falado. Eu espero que em breve ele dê muitas alegrias à torcida tricolor. Beleza, galera? Essas eram as informações que eu queria trazer nesse vídeo aqui. Deixe seu comentário, participe aqui conosco. E eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.